Oi, amigos! Aqui do meu canal, eu me chamo Juliana Figueiredo e tô aqui para terminar de contar a minha história para vocês. A minha história do meu crescimento, né? Já falei sobre meu pai, sobre a minha mãe, sobre a história de vulnerabilidade financeira e também ali sobre entrei num pouquinho da questão ali que nossa vida melhorou financeiramente, que minha mãe conseguiu mobiliar a casa dela, a gente conseguiu ter uma qualidade de vida melhor. E eu tava entrando, não sei se vocês lembram, na minha história quando eu comecei a trabalhar ali dos 14 pros 15 anos, e que eu só fiquei nesse lugar um mês. Eu tinha planos para trabalhar nesse lugar, porque eu ia aprender a ser cabeleireira e manicure. Mas infelizmente uma situação assim muito ruim aconteceu. Gente, vulnerabilidade. Eu vou falar para vocês que a maioria das adolescentes, das crianças, elas são estrupadas, são molestadas e são tocadas por pessoas da família. A maioria. Pessoas que se conhecem. E a gente precisa fazer o quê? Proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes desses predadores que estão aí em todos os lugares. Bom, pessoal, vamos cá para minha história. Deixa eu me ajeitar aqui porque a perna dói. Esse é o lugar que eu encontrei para gravar vídeo para vocês, que é um lugar tranquilo. Eu tô aqui com o meu ventilador ligado, né, por conta dos pernilongos, do calor também. Então, eu fui trabalhar na casa dessa mulher, né, que é esposa do primo da minha mãe. E tudo bem. Cuidava das crianças dela, já tava me acostumando, já tava me adaptando àquela rotina. Ela começava a fazer unha, às vezes me chamava, a filha dela tava dormindo, eu já tinha terminado de limpar a casa ali. E eu ia ver ela, né, tirando as cutículas, fazendo a esmaltação pra aprender. Ela tava escovando o cabelo, então eu pegava, olha, era assim que escova e tal, não sei o que. E eu aprendendo feliz da vida. Um belo dia, quando eu já tinha feito um mês ali, pouquinhos dias, né, na casa dela, o marido dela, que é primo da minha mãe, chega e me encontra sozinho com a filha dele. O filho estava no colégio, o menino estudava à tarde, a menina ainda não estudava, pois era ainda bebê, ali tinha uns 8 meses, e eu estava pondo a menina para dormir, escutando calcinha preta, que era como a menina dormia, porque a mãe escutava muito calcinha preta, então na barriga tem toda uma conexão ali. E eu colocava a calcinha preta e ficava balançando ela, sacudindo para ela dormir. Na casa desse primo da minha mãe tinha um beco, que é um corredor, como a gente fala aqui em São Paulo. E ele chegou e ficou me vendo balançar a menina meio que dançando assim, né, pra colocar a menina pra dormir. Só que eu não vi ele. E ele ficou me observando. E teve um determinado momento que eu vi que ele tava me olhando e tomei um susto. Ele entrou rindo e todo saltitante e tal. Oi, bebezinho de pai, tá dormindo, que não sei o que e tal. Eu já tinha conseguido colocar a menina pra dormir. E aí eu fui tentar pôr a menina pra cama. E aí ele me segurou. Tipo, aí ele começou a falar comigo assim. Ah, sabe, deu uma pausa assim e falou, nossa, sabe como você dança legal, como você dança bonito e tal. E ali eu percebi um incômodo em mim mesmo, né, do tipo assim, opa, ligou um alerta. Eu já gostava do menino. Eu falei pra vocês que eu não me conecto com pessoas nenhuma quando eu gosto de alguém, porque quando eu gosto de alguém é aquela pessoa que eu quero e pronto. E isso também me salva, né, porque isso, talvez pela minha vulnerabilidade financeira. E se eu não fosse esse tipo de pessoa que gosta de alguém que quer aquela pessoa, talvez eu teria ido por um caminho que só Deus para ter misericórdia. E eu também tinha meus valores e meus princípios, né? Tinha não, tenho até hoje. Não julgo quem se envolve como casado, mas não é do meu feitio de forma nenhuma. Que Deus me livre e guarde de uma coisa dessa. Então, assim, ele começou a chegar ao corpo dele, assim, e eu me afastando aqui, caminhando no colo, né? Aí ele tentou dar um beijo, assim, na hora que eu tava aqui, né? A menina tentou meio que se acordar e eu aqui tentando colocar a menina pra dormir de novo, porque a menina tinha que dormir, porque senão à noite não deixa, né? Dorme muito tarde e depois não deixa ninguém dormir, então ela tinha um horário pra dormir. Ele tentou me dar um beijo, e eu aqui. Aí ele falou: vem cá, eu vou te dar celular, eu vou te dar roupa. Eu vou te dar tudo o que você quiser, perfume, me fala o que você quer, que eu vou te dar. E eu assim, olhando pra cara dele e falando, você não tem vergonha na cara?
você não respeita a sua esposa? Gente, é sério? Porque eu sempre fui nessa parte de homem casado, eu sempre fui muito convicta de que eu não queria. Fora que ele, primo da minha mãe, sabe? Um homem a quem e pai de uma filha, sabe? Como assim ele não teve a decência de respeitar a filha de alguém que é o meu pai, sabe? E meu pai e minha mãe depositou confiança nele e nela. Aí vocês me perguntam, e onde ela estava? Ela não estava em casa, ela era cabeleireira, mas ela saía também para resolver as coisas, comprar esmalte, comprar produto pro salão, né? Tinha coisas, médico, ia resolver coisas. Esse dia, inclusive, era aniversário dela. E ele tentou argumentar, não, mas você não tá entendendo, eu vou te dar de tudo. É um segredo meu e seu, só ninguém precisa saber. Ela não vai saber nunca, que não sei o que, a gente vai se encontrar fora daqui. Assim, sabe, ele queria realmente que eu me tornasse amante dele. Eu falei, não, não. E aí a menina acordou. Aí a menina não dormiu mais, foi minha sorte, acho que, sei lá, foi Deus mesmo que, gente, maravilhoso, que a menina não dormiu mais, eu tive que ficar com ela. E aí, era aniversário da esposa dele nesse dia, e aí, quando ele percebeu o meu desconforto e eu desinquieta, tipo, eu acho que ele percebeu que eu tava querendo que ela chegasse pra mim contar pra ela. Só que assim, eu não sabia se ela ia acreditar em mim ou não, porque ele já era descarado e ela era de bater nas amantes, nas pessoas que ficavam com ele, porque provavelmente ele falava para as pessoas que ia dar isso e aquilo, as pessoas ficavam, né? Outros tipos de mulher, sei lá quem era. E ela me contava essa história, que pegava e batia nas mulheres, que não sei o quê. E aí tinha aquela coisa, se eu contar, ela vai querer me bater também, eu nova, pequena, ela já é uma mulher, e aí? E também tinha outra coisa, se eu não contar e ele contar de outra forma pra ela, ou ele continuar com isso, aquela coisa toda. Sei que em determinado momento, já tinha passado tempo pra nada ela chegar, ele chegou pra mim e falou assim, olha, eu vou te pedir uma coisa, não conta nada pra fulana, porque hoje é aniversário dela, eu encomendei bolo, salgado, daqui a pouco o pessoal vai entregar. E eu vou te pedir outra coisa, fica mais tempo que eu vou te pagar um pouco a mais, porque hoje é aniversário dela, vai vir a mãe dela, os irmãos, vai vir a prima, fulano de tal, ciclano e beltrano. Tu fica e eu quieto tava, eu quieto fiquei. E eu com medo também e tudo mais. Só que eu tinha um telefone e eu liguei pra um namoradinho da minha irmã na época e contei o que tinha acontecido. Ele ficou bravo, ele queria ir lá pra bater no cara, né? Porque, pô, como assim? Eu não tive medo de contar pro meu pai, sério, tinha. Porque eu falei, meu pai vai matar ele, meu pai vai ser preso e tal, né? Mas o namoradinho da minha irmã ia de alguma forma botar, tipo assim, eu tô aqui, tá? Eu vou defender ela. Eu sei lá o que passou pela minha cabeça. Eu tive medo mesmo. E esse namoradinho da minha irmã da época contou pra pessoa que eu gostava. Ele não era meu namorado, a gente não tava namorando, mas ele também tinha um sentimento por mim na época, sabe? Só que não rolou da gente ficar junto pra sempre e tal, não rolou. E aí, esse rapaz também ficou bravo, né, pela situação, porque eu de 14 pra 15 anos, pô, um cara, sei lá, acho que ele já tinha uns 30, gente. Eu não vou lembrar a idade, assim, já era um homem, com família, tudo, e fazendo essas coisas. E ainda mais pela vulnerabilidade financeira. A minha mãe já tinha melhorado de vida? Sim, já tinha melhorado de vida. Assim, no sentido de estar trabalhando e tal. Mas mesmo assim existe uma vulnerabilidade. A pessoa chega e fala assim, eu vou te dar um celular melhor, vou te dar roupas melhores, não sei o quê. Talvez outra pessoa teria caído no conto do vigário dele, né? Só não ia pensar nas consequências. A mulher descobre, dava um pau, a sociedade que sempre cai matando em cima de mulher. Porque a sociedade tá pensando que o homem, quanto mais pega a mulher, a sociedade quer enaltecer o homem, é o garanhão. Quanto mais uma mulher pega homem, é puta, é vagabunda, não presta pra casar. Entendeu? E aí, quando uma mulher se mistura com o homem casado, ela é o quê? Ela que é a vagabunda. Não foi ele que deu em cima, não foi ele que desvalorizou a esposa, os filhos, a família. Não, é aquela que ficou com ele. Ainda mais na época, sei lá, não sei quantos anos atrás, que eu já tô com 32, né? Mas, então, acho que era 18 anos atrás. Então, assim, quando essa situação aconteceu aí, ela chegou depois, eu não fundei nada, pensei comigo, né, falando com Deus, Deus me protege, porque eu fiquei com medo, eu não entrei mais na casa. Quando ele veio falar comigo, eu tava no corredor, que era o beco, como eu tô falando pra vocês, que eu ficava entre o beco, o corredor ali pro lado de fora. Porque a menina chorava, porque ela não tinha dormido, e tentando acalmar ela, e ia brincar com ela do lado de fora, falando, olha o passarinho, olha o cachorro, não sei o quê e tal. Aí teve uma hora que eu tive que entrar pra dar o de comer pra ela, mas eu peguei o que tinha de dar pra ela e saí. E aí ele veio falar, foi nessa hora que ele veio falar comigo, ele falou, não fica com medo não, eu não vou fazer mais isso, tá? Porque ele percebeu meu desconforto, ele percebeu que eu não ia ceder.
eu não vou fazer mais isso, e falou que era aniversário dela, que não era pra me contar, porque, tipo, ia estragar a surpresa, as coisas e tal, o pessoal, a família dela ia estar lá. Eu pensei, por sim, por não, eu falei, eu não vou destruir a família de ninguém, eu vou ficar na minha. E aí ele ainda falou assim, quando for na hora de ir embora eu te levo, fique em paz, tu vai umas 10 horas pra casa, mas eu te levo. Porque ia terminar tarde o aniversário, né? Eu saí em média 4, 5 horas da tarde. Mas esse dia ia sair mais tarde, porque o aniversário ia começar lá por 7. Tudo bem, depois ela chegou e tal, aí foi que eu entrei, fui dar banho. Por que você não deu banho nela ainda? Eu falei, eu perdi a noção do tempo. E ela também não dormiu. Aí ela dormiu, mas depois acordou, coisa rápida, ela se assustou quando o pai dela chegou. E aí eu peguei e acabou que não deu pra mim dar banho nela, porque senão ela ia dormir muito cedo. Dei que uma desculpa assim, e realmente, né? Se tivesse dado banho nela, tipo, 5 horas, ela teria capotado depois. Então eu esperei pra dar um banho mais tarde nela. Tanto que eu dei banho nela depois, né? E aí dei mais uma comidinha pra ela, ela dormiu. E eu acredito que ela deve ter dormido até um pouquinho mais tarde. Enfim. Quando foi na hora de ir embora, eu não quis que ele me levasse. O namoradinho da minha irmã na época era mototáxi. E ele que sempre me levava a fazer as corridas pra mim, nem me cobrava nada, porque ele queria me ajudar mesmo, né? Então ele me pegava na escola, eu estudava de manhã até. Então eu ia de manhã, saía do colégio e já ia pra casa dessa pessoa trabalhar, né? Que eu dava essa força pra essa pessoa à tarde. Só dia de sábado que eu ficava o dia todo. E aí ele ia, me pegava. Então, nesse dia não foi diferente. Ele falou, eu vou aí te buscar. E deu uma encarada, tipo, pra ele, assim, pra mostrar, tipo, eu tô sabendo do que você tá fazendo. Só que ele me aconselhou o seguinte, ele falou assim, olha, eu sou homem, tá? Então, o cara é adulto e o cara tem família, é parente da sua mãe, do seu pai, sua mãe deu confiança pra ele e tal, e ele tá fazendo um negócio desse, e aí ele falou, você tem que contar pros seus pais. Eu falei, não, meu pai vai matar ele e tal, né? E assim, eu fiquei com medo, literalmente, sei lá o que os meus pais iam dizer. Eu poderia ter confiado na minha mãe. E uma tia minha cuidava do meu avô, que é a irmã dele, né? Na época eu contei pra ela que era tia também desse cara. E a minha tia falou o seguinte, saia, não vá mais, simplesmente não vá mais, não vá mais, porque pode acontecer na segunda vez ele pegar e fazer e acontecer, entendeu? Nesse dia a menina tava no colo, a menina acordou, ele se assustou também, e dessa segunda vez pode ser que ele faça alguma coisa, sei lá, né? Ninguém sabe. Você não deve confiar, né? Na época eu era virgem. Então, assim, minha tia ficou desesperada e falou pra mim sair. Igual o namoradinho da minha irmã falou a mesma coisa, saia. E eu resolvi sair, claro, né? O menino que eu gostava também me deu conselho, falou assim, acho que é melhor você sair pra não acontecer alguma coisa, assim, tentar fazer alguma coisa força com você, visto que ele já é um homem, você ainda é uma menina e tudo mais, né? E aí eu não fui mais, gente, eu deixei a mulher na mão. Vocês sabem o que aconteceu depois disso? Depois do aniversário, quando eu saí e tal, ficou aquela bagunça e eu não fui no outro dia, né? Tinha lá a bagunça pra limpar. A menina gripou, o menino também, e provavelmente foi o menino que gripou na escola, porque a menina tava até bem, né? O menino deve ter gripado, passou a gripe pra menina, e ela, por também estar em contato com a menina, né? Ficou gripada também. Isso tudo aconteceu aí no mesmo dia, assim, no dia depois. E ele, por sua vez, ficou com a coluna entrevada. Ele tinha problema de coluna e a coluna dele ficou um S, assim, ó, literalmente. Não sei como é, mas ficou um S. E ela me ligando, você não vai vir e tal. Eu falei, não vou, tô com coisa do trabalho aqui da escola pra fazer, eu não posso ir e tal. Mas você vai me deixar na mão, fulano tá assistindo a dona coluna, acho que vou ter que levar ele pro médico. Ela teve que dar um jeito de deixar as crianças dela com a mãe e levar o marido pro hospital. O marido ficou internado, ele ficou internado. E ela ruim com as crianças. Eu lembro que quando eu cheguei lá, eu tinha esquecido umas roupas minhas, que eu tinha roupa de trabalhar, né? Chegava da escola, tirava aquela roupa que eu vestia, o uniforme, e vestia a roupa de trabalho. E tinha deixado lá, eu fui buscar. Tava ela com o colchão no chão da sala dela, ruim com as duas crianças e o cara no hospital. Então ela precisava que eu ficasse com as crianças pra poder ela ir visitar ele, levar as coisas que ele precisava. E ela falou pra mim ficar com as crianças, que pra ela ir lá, né? Porque senão ela não ia me pagar o dinheiro daquele mês, né? Porque eu tinha trabalhado um mês e já tinha virado, né, alguns dias, e ela não tinha me pagado ainda. E eu falei pra ela que não dava. Eu tinha ido com uma amiga, que era a minha melhor amiga na época, e até hoje, né?
buscar minhas coisas. Eu falei, não dá, a minha colega até veio comigo, porque a gente tem trabalho pra fazer e tudo mais, muitas coisas da faculdade, da escola, não é, amiga? E a minha amiga confirmou. E eu não quis contar pra ela, até hoje ela não sabe do que aconteceu. Ela pensa o quê? Ela pensa que eu fui uma filha da puta com ela. Ela pensa que eu fui que uma cagona que largou ela lá, irresponsável, né? Ela falou assim, nossa, eu não vou me esquecer do que você tá fazendo, não. No momento que eu mais preciso de você, você tá indo embora, que não sei o quê. Gente, vocês podem até vir aqui dizer assim, ah, você poderia ter ficado com ela, porque ele não tava lá, né? Gente, mas só sabe da periculosidade que é você estar perto de um homem ruim assim, que tenta se aproveitar de uma, vamos dizer assim, de uma adolescente menor de idade, né? Por conta de... Então, é complicado. Eu fiquei com muito medo. A minha tia também me apoiou muito. Minha tia falou, não importa o que ela vai falar. E foi melhor eu ter perdido o dinheiro que ela ficou de me dar, que era R$ 80, do que eu ter perdido ali, ter sido pago. Ou coisa pior, né? Ter acontecido, sei lá, e ter feito alguma coisa depois de ter se eliminado de mim. Era um cara que tinha conexões com com um prefeito da cidade, né? Trabalhava. E minha mãe também conseguiu trabalho também através dele. Isso tudo pesou pra mim. Então eu pensei, é melhor sair com a boca calada e não falar nada. Minha mãe fica com o trabalho dela. Pelo menos eu vou ter ali, minha mãe vai ter o trabalho dela, vai ter as coisas dela, vai poder me sustentar e tal. E esse trabalho pra mim é como um bico, né? Um hobbyzinho aqui que eu ia aprender. Posso aprender com outra pessoa depois, em algum momento. Não aprendi, não tive a oportunidade de aprender com outra pessoa, mas também, pelo menos eu perdi a virgindade com o que eu quis e não no estupro. Graças a Deus não foi isso. Então, eu acho que dói você saber que um parente, né, que um homem que poderia estar ali para te proteger, até de uma outra pessoa, de uma outra situação, estava ali feliz de você estar trabalhando, mas cobiçando já com o olhar. Então eu digo para vocês, fiquem atentas às questões, né, de vulnerabilidade dos filhos de vocês. Eu tenho 2 filhos homens, eu ensino muita coisa para os meus filhos. Mulher disse, não é não, sabe? Falo pra eles, tem um tipo de coisa, de situações que acontecem hoje que eu trago até pra um debate, pra uma discussão. E aí, o que você pensa? O que você acha sobre isso? Mãe, eu acho que isso é errado. Mãe, eu acho que isso é inadmissível. Mãe, eu acho que isso é muito doloroso. Sabe? Porque eu quero ver qual vai ser a reação deles, o que eles vão achar disso, qual a percepção deles naquela situação, naquele assunto. Eu conto isso pra vocês hoje, gente. Já se passou 18 anos, né? Desde o fato que aconteceu. Eu acho que é isso, dentro das minhas contas aqui. Mas é assim, hoje não dói mais, porque também não aconteceu nada, mas assim, doeu por um tempo. E quando eu contei isso pra minha mãe depois, eu falei, eu saí por isso, minha mãe ficou horrorizada. E graças a Deus, porque você saiu. E ela falou que não tinha acontecido nada, porque o joelho dela sempre no chão orando, né? Pra Deus tirar todas as coisas ruins do meu caminho, pra Deus não deixar acontecer nada de ruim comigo, com minha irmã e tal. Mas eu falo pra vocês, são situações que a gente passa que dói muito, que machuca muito. E então eu saí, ela me pagou mais depois de uns 3 meses que ela me deu um chá de canseira. E isso porque depois eu tive que falar pra minha mãe que ela não tinha me pagado, né? E aí a minha mãe um dia viu ela e falou, né? Assim, do dinheiro. Ela falou, Laurice, eu vou pagar sim, né? Com a minha mãe. Vou pagar sim. Tive os contratempos, não deu pra pagar. Mas mentira, porque ela tinha ficado com raiva da situação. Daí ela pagou lá pra minha mãe, deu dinheiro. E graças a Deus minha mãe pegou, me deu dinheiro e tal. E eu comprei minhas coisinhas que eu queria e tudo mais. Mas ficou assim pra mim um alerta. E isso que aconteceu comigo não foi a primeira e a única vez, tá? Eu já trabalhei de babá em outras casas que já tinha acontecido comigo e eu era muito menor. Sim, e eu sempre agi da mesma forma. Eu saí do trabalho. E eu vou contar isso pra vocês no próximo vídeo. Gente, é bom dividir isso com vocês. Vocês não têm noção de quanto é bom conversar isso com vocês, expor isso. Expor a vulnerabilidade é algo que é difícil. Não é todo mundo que tem coragem de botar aqui o rosto e falar, aconteceu isso e isso comigo e tudo mais. O certo mesmo seria botar a cara da pessoa que tentou fazer alguma coisa errada com você, mas a gente sabe que tem coisas que, né, é bom a gente deixar lá no passado e seguir nossas vidas,
Graças a Deus não aconteceu nada, assim, além da tentativa, porque ele tentou, mas ele não conseguiu. Eu, graças a Deus, soube me posicionar e fugir também, como a palavra de Deus diz, foge da tentação, foge do pecado. Eu fugi daquela situação ali, mesmo que teve consequências, no caso da mulher dele ter deixado de me pagar ali por 3 meses. Um beijo no coração de vocês. Se você se identificou com o meu relato de hoje, se você gostou, deixe seu joinha, deixe seu like para fortalecer o meu canal, porque esse canal é nosso. E aqui eu trago, né, sempre minhas histórias, reflexão de vida. Sou estudante de psicologia e então eu vou trazer muito conteúdo legal aqui para você sobre o desenvolvimento pessoal, sobre o crescimento, sobre evolução, sobre se recomeço, sobre se reconectar, e vai ser muito, muito maravilhoso. Se você quiser maratonar os vídeos, fique à vontade, e se você se conectou comigo, se inscreva no canal. Eu sei que eu ainda não estou naqueles vídeos maravilhosos, mas eu tenho certeza que a excelência vem com o tempo, e você pode ter certeza de uma coisa: vocês todos são bem-vindos aqui. E eu tenho um carinho e gosto de todos vocês, sabe? Porque de alguma forma você que parou para assistir o meu vídeo se conectou comigo de alguma forma. Se você parou e chegou até aqui a esse vídeo, coloca aí recomeço, que é pra mim saber que você ficou até o final. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.